O homem mais poderoso da zona leste de Chicago não caiu em um campo de batalha. Ele caiu em um armazém com cheiro de peixe podre, com as roupas rasgadas em farrapos, sozinho na noite gelada de dezembro, 12 horas atrás. Ele se sentou no trono do submundo. Agora ele jazia aqui, traído pela única pessoa em quem mais confiava. Passos pequenos ecoaram no chão frio de concreto. Um menino de 8 anos, segurando um saco de latas vazias, parou a poucos metros do homem. O menino o viu. O homem viu o menino. O menino deveria correr. Qualquer criança correria. Mas Miles Winters não correu. Ele se aproximou, abriu sua mochila gasta e tirou seu último pacote de biscoitos. Senhor, você está com fome? O homem abriu os olhos, olhos cinzentos, frios como aço, olhos que um dia fizeram a cidade inteira tremer. Mas naquele momento, havia apenas exaustão. Ele não sabia que aquele pacote barato de biscoitos mudaria tudo. E o menino não sabia que tinha acabado de salvar o homem mais perigoso da cidade. Esta é a história de um chefão que perdeu tudo, uma mãe solteira destemida e um garotinho que acreditava que até os monstros merecem uma segunda chance. Se você acredita que todos merecem uma segunda chance, clique no botão de gostei e compartilhe esta história. Inscreva-se em nosso canal para nunca mais perder outra história que toca seu coração. Conrad olhou para o pacote de biscoitos na mão do menino. Dedos minúsculos agarravam o saco de papel como se fosse o último tesouro que restava no mundo. E talvez realmente fosse. Ele queria recusar. O orgulho de um homem que um dia governou toda a zona leste de Chicago gritava que ele não precisava da pena de uma criança, mas seu corpo o traiu. Sua mão tremeu quando ele a estendeu, e antes que percebesse, o pacote de biscoitos já estava em sua própria palma calejada. Miles sentou-se ao lado dele como se aquilo fosse a coisa mais comum do mundo. O menino não perguntou quem ele era, não perguntou por que estava deitado ali, não perguntou de onde vinham os hematomas em seu rosto. Ele simplesmente sentou-se ali, de pernas cruzadas, com as costas apoiadas na parede fria, e tirou outro pacote de biscoitos de sua mochila. Pensei que esse era seu último pacote. Conrad ouviu sua própria voz sair áspera e rouca enquanto falava. Miles deu de ombros. Eu menti. Mamãe diz que às vezes não há problema em mentir se for para ajudar alguém. Conrad não soube como reagir. Ele havia conhecido os vigaristas mais espertos da cidade, assassinos a sangue frio e políticos de duas caras. Mas nunca havia conhecido ninguém como aquele menino. Uma criança disposta a compartilhar o pouco que tinha com um completo estranho. Ele deu uma mordida no biscoito. A doçura barata derreteu em sua língua, mas naquele momento, o sabor era melhor do que qualquer banquete luxuoso que ele já conhecera. Ele comeu devagar, tentando se agarrar aos últimos resquícios de sua dignidade, mas sua fome ainda o fazia engolir mais rápido do que queria. Miles comeu sua parte em silêncio. De vez em quando, ele olhava para Conrad com um ar de curiosidade que não era intrusivo. Conrad percebeu que o menino estava lhe dando espaço, dando-lhe tempo, não o forçando a explicar absolutamente nada. Sua mãe te ensinou isso? Conrad perguntou quando o pacote de biscoitos estava vazio. Te ensinou a ajudar estranhos assim? Miles assentiu. Mamãe diz que você não precisa saber quem alguém é. Você só precisa saber do que eles precisam. Conrad ficou em silêncio. As palavras eram simples, vindo da boca de uma criança de 8 anos, mas elas cravaram direto em seu peito como uma faca. Por quantos anos ele viveu em um mundo onde tudo tinha um preço? A lealdade era comprada com dinheiro. O respeito era comprado com medo. Ninguém dava nada a ninguém de graça. E ainda assim, aqui, um menino que não sabia nada sobre ele, não sabia quem ele tinha sido, não sabia do que ele era capaz, estava disposto a compartilhar seu café da manhã modesto com ele. Você tem onde dormir? Miles perguntou de repente. Conrad estava prestes a dizer que sim. Ele estava acostumado a mentir. Mas olhando nos olhos claros do menino, ele não conseguiu. Seu silêncio foi a resposta. Miles não pareceu surpreso. Ele apenas assentiu, como se esperasse por isso o tempo todo. Eu tenho que ir para a escola agora, mas eu volto. Conrad queria dizer que não havia necessidade, queria dizer que o menino deveria ficar longe dele, queria dizer que havia coisas perigosas o perseguindo, e qualquer um que se aproximasse dele poderia acabar sofrendo por isso. Mas ele não conseguiu dizer uma palavra. Miles se levantou, limpou a poeira de suas calças
e jogou sua velha mochila sobre o ombro. Ele olhou para Conrad mais uma vez e deu-lhe um pequeno sorriso. Certifique-se de terminar o resto, ok? Biscoitos ficam moles se você os deixar por muito tempo. Então ele se virou e saiu correndo. Passos pequenos ecoaram contra o chão de concreto, ficando cada vez mais fracos até que nada restou além do silêncio. Conrad observou a figura do menino desaparecer atrás da porta do armazém. A luz fraca do início da manhã começara a entrar pelas frestas do telhado, lançando uma pálida camada de luz sobre seu corpo. Ele queria chamar o menino de volta, queria perguntar o nome de sua mãe, queria dizer obrigado de uma forma que realmente significasse algo, mas sua garganta se apertou e nenhum som saiu. Conrad Ashford, o homem que um dia fez uma cidade inteira curvar a cabeça, o homem que podia decidir o destino de centenas com nada mais do que um único aceno, agora estava sentado sozinho em um armazém abandonado, observando a sombra de um menino de 8 anos desaparecer, e sentiu algo estranho subindo em seu peito. Não a raiva familiar, não a frieza que ele passou tantos anos treinando em si mesmo, mas algo que ele acreditava ter morrido há muito tempo. Confusão, gratidão e algo um pouco parecido com esperança. Ele olhou para suas próprias mãos, as mãos que um dia detiveram o poder absoluto, agora tremendo enquanto agarravam um pacote vazio de biscoitos. Pela primeira vez em muitos anos, Conrad se sentiu fraco. Não por causa dos ferimentos que cobriam seu corpo, não por causa da fome que roía seu estômago, mas porque uma criança tinha acabado de lhe dar a única coisa que o mundo inteiro havia tirado. Confiança, bondade incondicional, e isso o assustava mais do que qualquer inimigo que ele já havia enfrentado. Miles correu pelo beco familiar, sua respiração se transformando em vapores brancos no ar frio da manhã. Seus pés tropeçaram em pedras pontiagudas mais de uma vez, mas ele não parou. Ele continuou, atravessando ruas que ainda estavam quase vazias, até que a placa de madeira desgastada do bar Âncora enferrujada apareceu. Ele subiu as escadas dos fundos, tentando abrir a porta o mais silenciosamente possível, mas no momento em que entrou, deu de cara com o olhar de sua mãe. Noelle Winters estava no meio da pequena cozinha, seu cabelo castanho claro ainda preso do turno da noite. As olheiras escuras sob seus olhos ainda não haviam desaparecido. Ela estava segurando uma xícara de café, mas no segundo em que viu seu filho entrar, ela o colocou na mesa com tanta força que um pouco do líquido derramou. Miles Winters. A voz dela não era alta, mas era afiada o suficiente para fazer o menino parar onde estava. "Onde você esteve?" Miles abaixou a cabeça, seus dedos mexendo na alça da mochila. Ele sabia que não podia mentir para sua mãe. Ele nunca conseguiu mentir para sua mãe. "Eu saí para coletar latas. Às 5 da manhã, quando ainda estava escuro e eu nem tinha chegado em casa ainda." Noelle deu um passo à frente e se ajoelhou até ficar no nível dos olhos de seu filho. Seus olhos âmbar continham preocupação e raiva, mas mais do que tudo, continham medo. "Você sabe o que eu te disse sobre sair sozinho quando está escuro?" Miles levantou a cabeça e havia algo incomum brilhando em seus olhos. "Mãe, eu conheci alguém no armazém perto do porto. Ele estava ferido e com muita fome. Eu dei a ele meus biscoitos." Noelle sentiu como se seu coração tivesse sido espremido. O porto. O mesmo lugar que ela havia avisado seu filho centenas de vezes para nunca se aproximar. O lugar onde os homens mais perigosos da cidade eram conhecidos por circular. "Você fez o quê?" Sua voz subiu um pouco, apesar de seu esforço para controlá-la. "Miles, você deu sua comida para um estranho. Um homem estranho no porto." "Ele não tinha onde dormir, mãe. Ele parecia muito triste." Miles disse com aquela mesma voz, estranhamente calma. "Eu pensei que ele precisava de ajuda. Você pode ajudá-lo?" "Não." Noelle se levantou e se virou, caminhando até a pia e agarrando sua borda com as duas mãos, como se precisasse de algo sólido para se manter em pé. "Você não vai se aproximar daquele homem novamente. Você me ouviu dizer não? Especialmente naquela área. Você não sabe quem ele é, o que ele quer, ou o que ele poderia fazer com você." "Mas, mãe." "Sei, mas, Miles." Noelle se virou e havia um tremor em sua voz. "Eu trabalho a noite toda para que você possa estar seguro, para que você possa ter onde dormir, comida para comer, um teto sobre sua cabeça, e você sai escondido antes do amanhecer para encontrar um estranho."
Você tem alguma ideia do que aconteceria se... Miles ficou em silêncio por um momento. Então ele levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de sua mãe. Mas é você quem sempre diz que temos que ajudar as pessoas quando elas precisam. Você diz que eu não preciso saber quem elas são. Eu só preciso saber do que elas precisam. Você disse que isso é a coisa certa a fazer. Noelle ficou ali, congelada. As palavras que ela um dia ensinou a seu filho, os valores que ela tentou tanto colocar em seu coração, agora voltaram e se viraram contra ela. Ela queria dizer que havia exceções, que às vezes você tinha que se proteger primeiro, que o mundo lá fora nem sempre era tão bom quanto ela o ensinou a acreditar. Mas como ela poderia dizer tudo isso sem quebrar tudo o que ela construiu dentro da alma de seu garotinho? Miles, ela começou, mas antes que pudesse terminar, o som de passos pesados veio da escada. Griffin Holt apareceu na porta da cozinha. Seu cabelo grisalho estava um pouco bagunçado, sua expressão ainda pesada de sono, até que a tensão nos rostos de ambos o despertou completamente. Ele era o dono do bar e também era o homem que havia alugado o pequeno quarto no andar de cima para Noelle e Miles, quando eles não tinham para onde ir. "O que está acontecendo?" ele perguntou, sua voz áspera com o som rouco de alguém que acabou de acordar. Noelle estava prestes a dizer que não era nada, mas Miles respondeu primeiro. "Senhor Griffin, eu conheci um homem no armazém no porto. Ele estava ferido e não tinha onde dormir. Eu dei a ele biscoitos, mas a mamãe não quer ajudá-lo." Griffin franziu a testa e se aproximou. "Como ele era, Miles?" O menino pensou por um momento, tentando se lembrar. Ele era muito alto, cabelo preto. Ele tinha uma cicatriz longa bem aqui. Miles usou o dedo para desenhar uma linha de sua têmpora até amassando o rosto em seu próprio rosto. E os olhos dele eram cinzentos. Cinza como aço, muito frios, mas tristes também. Griffin ficou imóvel. Seu rosto mudou com cada detalhe que Miles deu, passando de curiosidade para surpresa e então para algo que Noel não conseguia ler. Gravidade, preocupação e talvez até reconhecimento. "Griffin?" Noel perguntou, sua voz cautelosa. "Você sabe quem é esse homem?" Griffin não respondeu imediatamente. Ele olhou para Miles, depois para Noel e então para a janela onde a luz da manhã estava lentamente se fortalecendo. Quando ele finalmente falou, sua voz havia baixado, completamente diferente do tom alto e familiar que ele usava quando brincava com os clientes no andar de baixo. "Deixe-me dar uma olhada. Fique aqui com o menino." Ele pegou o casaco velho pendurado na porta, vestiu-o e saiu sem mais nenhuma palavra de explicação. Noel observou sua figura desaparecer escada abaixo, um sentimento de pavor crescendo em seu peito. Em todos os anos que ela viveu sob o mesmo teto que Griffin, ela nunca tinha visto aquela expressão em seu rosto, como se ele tivesse acabado de avistar um fantasma do passado. Griffin entrou no armazém com a cautela de um homem que viveu tempo demais nas sombras para não saber que nada deveria ser levado na brincadeira. O cheiro de peixe podre e água do mar o atingiu de uma vez, e a luz fraca que entrava pelas frestas do telhado caía sobre o chão frio de concreto. Ele olhou ao redor, seus olhos se ajustando lentamente à escuridão, até que avistou a figura de um homem tentando se apoiar na parede para ficar de pé. O homem parecia terrível. Suas roupas estavam rasgadas, seu rosto machucado, seu corpo tremendo de frio e exaustão. Mas quando o homem levantou a cabeça, Griffin viu os olhos cinzentos, frios como aço que ele nunca poderia esquecer. 10 anos se passaram, mas aqueles olhos ainda eram exatamente os mesmos. A única diferença era que agora eles carregavam um tipo de cansaço que Griffin nunca tinha visto antes. "Você parece pior do que da última vez que te vi, Conrad." Griffin disse, sua voz baixa e seca. Conrad Ashford ficou completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram e todo o seu corpo se enrijeceu como se estivesse olhando para um fantasma. E talvez estivesse. "Griffin?" Ele sussurrou, sua voz áspera por ter ficado muito tempo sem falar com ninguém. "Você ainda está vivo? Você pensou que eu estava morto?" Griffin se aproximou, estudando os ferimentos no corpo de Conrad. "Eu desapareci, mas não morri." Conrad se encostou na parede, suas pernas fracas demais para sustentá-lo. Sua mente girava com 1000 perguntas. Griffin Holt, o guarda-costas mais confiável de seu pai, o homem que o ensinou a segurar uma faca pela primeira vez, a ler as pessoas, a sobreviver no submundo.
10 anos antes, depois que seu pai foi destruído por seu próprio irmão mais novo, Griffin desapareceu sem uma única palavra de despedida. Conrad acreditava que ele também tinha sido eliminado, como tantos outros que permaneceram leais a seu pai. Ele acreditava que Griffin havia se tornado mais um nome na lista dos sacrificados pela família Ashford. Eu não podia ficar, disse Griffin, como se tivesse lido os pensamentos de Conrad. Depois que seu pai se foi, eu não podia servir ao homem que o destruiu. Mas eu também não era forte o suficiente para lutar sozinho. Então eu fui embora. Abri um pequeno bar, vivi como um homem comum. Que? Conrad perguntou, sua voz ainda carregando descrença. Bem aqui em Chicago, bem debaixo do nariz deles. Às vezes, o lugar mais seguro é aquele que ninguém pensaria que você estaria, disse Griffin com um encolher de ombros. E eu tinha minhas próprias razões para ficar. Que razões? Griffin ficou em silêncio por um momento, seu olhar se perdendo à distância como se estivesse se lembrando de algo. Então ele deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Conrad e o ajudou a se levantar. Eu não fui embora, Conrad. Eu esperei. Eu sabia que um dia você precisaria de mim. Eu só não pensei que te veria novamente em uma condição como esta. Conrad deixou Griffin apoiá-lo enquanto saíam do armazém. A luz da manhã atingiu seus olhos, fazendo-o semicerrar os olhos depois de tantas horas no escuro. Cada passo doía, mas a mão firme de Griffin o impedia de cair. Pierce. Conrad sussurrou o nome como uma maldição. Ele me traiu. Ele estava planejando isso há muito tempo. Eu estava cego demais para ver. Eu sei, Griffin assentiu, sua voz sem nenhum traço de surpresa. Os rumores já estão por toda parte. Pierce Ashford está alegando que você traiu a organização e fugiu. Ele está sentado no seu trono agora. Conrad cerrou a mandíbula, a raiva explodindo em seu peito. Mas seu corpo estava fraco demais para fazer qualquer coisa com aquela raiva. Eles caminharam em silêncio por um tempo, por becos estreitos e longe das estradas principais. Griffin conhecia cada canto desta área, guiando o caminho como se tivesse andado por ali 1000 vezes. Aquele menino, disse Conrad de repente, lembrando-se dos olhos claros e do pacote de biscoitos daquela manhã. A criança que me deu comida. Quem é ele? Griffin não se virou, mas seus passos diminuíram um pouco. O nome dele é Miles. Ele mora com a mãe no quarto em cima do meu bar. Por que ele estava no porto sozinho tão cedo? Porque ele quer ganhar um dinheiro extra para ajudar a mãe, respondeu Griffin, e sua voz suavizou um pouco. A mãe dele trabalha no turno da noite e o cria sozinha. A vida não tem sido fácil para eles, mas aquele menino tem um coração que a maioria dos homens adultos nunca tem. Conrad não disse nada, lembrando-se do jeito que Miles se sentou ao seu lado e compartilhou seu café da manhã modesto sem fazer uma única pergunta. Aquele menino é a única razão pela qual eu ainda acredito que há algo de bom neste mundo, acrescentou Griffin, sua voz tão suave que era quase um sussurro. E agora, aquele menino salvou você. Talvez seja assim que o mundo funciona. Coisas boas se encontram de uma forma ou de outra. Conrad não respondeu. Ele simplesmente continuou andando, deixando Griffin guiar o caminho, sua mente girando com pensamentos que ele não conseguia colocar em ordem. 10 anos. Griffin esperou por 10 anos. Não foi um acidente que ele estivesse aqui. Não foi um acidente que ele tenha aberto um bar neste bairro. Ele estava esperando como um soldado leal esperando o retorno de seu comandante. E hoje, essa longa espera finalmente chegou ao fim. O bar âncora enferrujada estava em silêncio sob a luz pálida do início da manhã, enquanto Griffin ajudava Conrad a entrar pela porta dos fundos. O cheiro de madeira velha e cerveja impregnado nas paredes parecia estranhamente familiar, tão diferente do fedor do armazém. Conrad tentou andar sozinho, mas suas pernas não o obedeciam, forçando-o a se apoiar quase todo o seu peso no ombro de Griffin. Eles mal haviam cruzado o corredor que levava à sala dos fundos, quando Noel apareceu no topo da escada, ainda segurando um pano de prato na mão. Seus olhos âmbar se arregalaram ao ver o estranho, e então rapidamente se estreitaram em duas fendas afiadas. Você trouxe um estranho para dentro de casa? Sua voz não tremeu, mas Conrad pôde ouvir a tensão escondida por baixo dela. Para o lugar onde meu filho está dormindo? Griffin acomodou Conrad em uma cadeira de madeira perto da porta, depois se virou para Noel. Ele é um velho conhecido meu, Noel. Eu garanto por ele com a minha vida. Um velho conhecido?
Noel desceu alguns degraus, seu olhar fixo em Conrad, como se estivesse tentando ler cada pensamento em sua cabeça. Você nunca disse uma palavra sobre nenhum velho conhecido, e agora você traz para casa um homem que parece que acabou de perder uma briga e espera que eu acredite que ele não é perigoso? Conrad permaneceu em silêncio, não fazendo nenhuma tentativa de se defender. Ela tinha todo o direito de desconfiar. Ela tinha todo o direito de ter medo. Ele entendia isso melhor do que ninguém. Noel. Griffin falou em um tom tão sério que a fez parar no meio de sua próxima frase. Eu sei que você não confia em mim completamente, mas você sabe que eu nunca faria nada que colocasse você ou Miles em perigo. Ele precisa de um lugar para se esconder apenas alguns dias até se recuperar. Eu me responsabilizo. Noel ficou imóvel por um longo tempo, seus olhos alternando entre Griffin e Conrad. Finalmente, ela soltou um suspiro, sua mão apertando o pano de prato como se fosse a única coisa que a impedia de explodir. Tudo bem. Sua voz ainda estava afiada. Ele fica no depósito nos fundos. Ele não sobe. Ele não se aproxima de Miles. E se algo acontecer, qualquer coisa, ele sai deste lugar imediatamente. Combinado? Griffin assentiu. Noel não disse mais uma palavra. Ela se virou e subiu as escadas, seus passos pesados ecoando pelo corredor silencioso. Griffin ajudou Conrad a se levantar novamente e o levou por uma pequena porta atrás do bar. O depósito era apertado, mal grande o suficiente para uma velha cama dobrável, algumas pilhas de caixas de cerveja no canto e uma lâmpada nua e fraca pendurada no teto. Griffin deitou Conrad na cama e puxou um cobertor fino sobre ele. Descanse um pouco. Trarei comida mais tarde. Então ele saiu e fechou a porta atrás de si. Conrad ficou ali, olhando para o teto manchado. Este quarto era menor que o banheiro da cobertura em que ele morava. Não havia janela, nem luz natural, apenas escuridão e o cheiro úmido e mofado de lugares esquecidos. 12 horas antes, ele tinha centenas de pessoas o servindo, prontas para cumprir qualquer ordem que ele desse. 12 horas antes, ele estava sentado em uma vasta sala com vista para todo o horizonte de Chicago, bebendo licor caro e acreditando que não podia ser tocado. Agora ele estava deitado no depósito de um bar decadente, abrigado com relutância por uma mulher estranha, forçado a aceitar a condição de não se aproximar do filho dela. Conrad queria rir da crueldade do destino, mas não tinha forças. Ele simplesmente ficou ali, ouvindo os passos no andar de cima, a voz sussurrante de Noel, enquanto ela falava com Miles, o riso suave do menino descendo como uma melodia distante. O tempo passou, e Conrad não tinha ideia de quanto. Talvez alguns minutos, talvez algumas horas. Ele estava começando a afundar em um sono sem sonhos quando a porta do depósito rangeu ao abrir. Conrad abriu os olhos, uma mão instintivamente procurando algo para se defender. Mas quando viu quem estava na porta, ele a deixou cair. Miles entrou segurando um copo de água morna, movendo-se tão gentilmente como se tivesse medo de acordar alguém. Ele parou ao lado da cama e ofereceu o copo a Conrad com as duas mãos. Minha mãe está muito brava. Miles sussurrou, sua voz carregando a gravidade de um homem adulto. Mas ela não vai te expulsar. Ela nunca expulsa ninguém. Conrad olhou para o copo nas mãos do menino. O vapor subia no ar frio, carregando o leve aroma de ervas. Ele o pegou, sentindo o calor se espalhar por seus dedos congelados. Você não tem medo de mim? Ele perguntou, sua voz áspera e rouca. Miles inclinou a cabeça, pensou por um momento e depois balançou a cabeça negativamente. Você parece triste. Pessoas tristes não são assustadoras. Conrad não sabia o que dizer. Ele tomou um gole da água e deixou o calor deslizar por sua garganta seca. Miles ainda estava ali, olhando para ele com olhos verdes claros, sem medo, sem julgamento, apenas a pura curiosidade de uma criança. Por que você está me ajudando? Conrad perguntou. A pergunta que ele queria fazer desde a manhã, mas nunca teve a chance. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe se eu mereço ajuda. Miles inclinou a cabeça para o outro lado, como se a pergunta de Conrad fosse estranha. Por que você precisa de ajuda? O menino disse simplesmente. Que outra razão você precisa? Então ele se virou, saiu do quarto na ponta dos pés e fechou a porta o mais suavemente que pôde. Conrad ficou sentado na escuridão, o copo quente ainda em suas mãos, ouvindo os pequenos passos desaparecerem escada acima.
E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Não dor, não raiva, mas algo mais suave. Algo que ele pensava ter morrido há muito tempo. Ele não sabia como chamar, mas estava lá, deslizando pelas paredes que ele passou 10 anos construindo ao redor de seu coração. E tudo começou com uma simples pergunta de um menino de 8 anos. Que outra razão você precisa? Conrad acordou com o corpo doendo, como se cada osso estivesse protestando pelo fato de ele ainda estar vivo. Uma luz fraca entrava pela fresta sob a porta do depósito, pintando finas e frágeis listras no chão frio de concreto. O cheiro de café fresco vinha de algum lugar lá fora, misturando-se com o chiado de óleo em uma frigideira e o barulho de pratos se tocando. Ele tentou se sentar, seus músculos rígidos após uma noite na velha cama dobrável. Os hematomas em seu corpo ainda doíam, mas a dor havia diminuído mais do que no dia anterior. Pelo menos agora ele podia se sentar sozinho, sem precisar de ajuda. A porta do depósito se abriu, sem fazer barulho. Noelle estava ali, segurando uma pequena bandeja de madeira nas mãos. Ela não disse nada. Apenas colocou a bandeja no chão ao lado da cama, depois recuou e cruzou os braços sobre o peito. Coma! Depois conversamos. Sua voz era breve, não fria, mas também não amigável. Conrad olhou para a bandeja de comida, uma tigela de mingau fumegante, um copo de suco de laranja e um pequeno pão. Era simples, quase ao ponto da austeridade, comparado ao que ele conhecera. No passado, seu café da manhã era servido em bandejas de prata com um chefe particular, preparando cada prato de acordo com sua preferência. Agora ele estava sentado em um chão frio de concreto, comendo mingau das mãos de uma estranha, e se sentia mais grato do que nunca. Ele comeu em silêncio, sentindo cada colherada de mingau quente descer por seu estômago vazio. Noelle permaneceu onde estava, encostada na parede, observando-o com um cansaço que ela nem tentava esconder. Quando Conrad pousou a tigela, ela finalmente falou: "Quem é você?" A pergunta foi direta, sem nenhuma tentativa de suavizá-la. "Quem é você de verdade?" Conrad levantou a cabeça e olhou para ela. Aqueles olhos âmbar estavam fixos nele, procurando o menor sinal de mentira. Ela viveu neste bairro tempo suficiente para saber que não se deve confiar em estranhos, especialmente estranhos que aparecem em uma condição como a dele. "Eu sou um homem que perdeu tudo." Conrad respondeu, sua voz áspera e rouca. "Isso é tudo." Isso não é uma resposta. Noelle se aproximou até ficar bem na frente dele. "Eu não preciso saber o que você tinha. Não me importa quem você era no passado. Eu só preciso saber de uma coisa." Ela fez uma pausa e sua voz baixou. "Você é um perigo para o meu filho?" Conrad olhou diretamente nos olhos dela. Naquele momento, ele não era mais Conrad Ashford, o líder do império do submundo da zona leste de Chicago. Ele era apenas um homem encurralado, enfrentando uma mãe que faria qualquer coisa para proteger seu filho. "Eu irei embora assim que puder andar com minhas próprias pernas", ele disse, sua voz lenta e clara. "Eu não quero trazer problemas para você ou para o menino." Noelle o estudou por um longo momento, como se estivesse pesando cada palavra que ele acabara de dizer. Então ela suspirou e seus ombros caíram ligeiramente, como se estivesse carregando um fardo invisível. "Griffin diz que você é confiável", ela disse. "Eu respeito Griffin. Ele deu a mim e ao meu filho um lugar para ficar quando não havia mais ninguém para nos ajudar. Mas isso não significa que eu confio em você." Conrad assentiu. "Eu entendo. Então, o acordo é o seguinte." A voz de Noelle endureceu novamente. "Você pode ficar até se recuperar, mas não fica de graça. Você vai trabalhar no bar para pagar pelo quarto e pela comida, lavando pratos, limpando o depósito, o que quer que Griffin precise. Você aceita?" Conrad olhou para suas mãos, as mãos que um dia assinaram contratos de milhões de dólares, as mãos que um dia detiveram o poder de vida e morte no submundo. E agora ela estava pedindo que ele usasse essas mesmas mãos para lavar pratos. Um ano antes, ele teria rido na cara de quem ousasse sugerir tal coisa. Mas um ano antes, ele ainda tinha tudo. E agora, ele não tinha nada. "Eu aceito", ele disse sem hesitação. Noelle olhou para ele com uma expressão difícil de ler. Talvez ela estivesse surpresa por ele ter concordado tão rapidamente. Talvez ela estivesse procurando por sinais de que ele estava fingindo, mas não encontrou nenhum. "Mais uma coisa", ela acrescentou.
Você não conta nada perigoso para o Miles. Você não conta a ele sobre o seu passado. E você não fala sobre os problemas que estão te seguindo. Para o Miles, você é apenas um amigo do Griffin que está ficando aqui por um tempo. Nada mais e nada menos. Eu entendo. Conrad assentiu novamente. Noelle ficou parada por um momento, como se esperasse que ele dissesse mais alguma coisa, mas ele não falou. Ele estava lá acostumado ao silêncio. Às vezes, o silêncio era a arma mais forte de todas. Finalmente, ela se virou e começou a ir em direção à porta. Mas antes de sair, ela parou com uma mão apoiada no batente. Griffin diz que você é um bom homem. Sua voz suavizou um pouco, embora ainda não fosse gentil. Eu ainda não acredito nisso, mas vou te dar uma chance de provar. Então ela se afastou, seus passos suando no velho piso de madeira. A porta do depósito se fechou, deixando Conrad sozinho na escuridão. Ele ficou sentado, olhando para suas mãos, as mãos de um homem que um dia deteve o poder, as mãos de um homem que perdeu tudo. E agora, as mãos de um homem que lavaria pratos em troca de um lugar para se esconder. Conrad Ashford havia enfrentado inúmeras provações em sua vida. Inimigos que o queriam morto, esquemas para derrubá-lo, guerras impiedosas travadas em silêncio e sombra. Mas esta poderia ser a provação mais difícil que ele já enfrentou. Não recuperar o poder, não se vingar do traidor que o destruiu, mas provar a uma mulher estranha que ele era um bom homem. E pela primeira vez, Conrad não tinha certeza se conseguiria. Os dias passaram lentamente dentro do bar Âncora Enferrujada. Conrad começou sua nova vida exatamente de acordo com o arranjo que fizera com Noelle. Ele lavava pratos, limpava o depósito, arrumava garrafas, passava pano no chão e carregava caixas pesadas de cerveja do caminhão de entrega. Sua barba por fazer crescia a cada dia, escondendo parte da estrutura familiar de seu rosto. As roupas de trabalho simples de Griffin substituíram os ternos sob medida que um dia fizeram salas de reuniões inteiras se calarem quando ele entrava. A parte mais estranha era que ninguém o reconhecia. Os clientes habituais do bar passavam por ele como se ele fizesse parte da parede. Eles pediam cerveja, riam com Griffin, reclamavam do trabalho e da vida, mas nenhum deles parou para olhar o homem polindo copos atrás do balcão. Conrad Ashford, o homem que um dia fez toda a zona leste de Chicago curvar a cabeça, agora era invisível. E o surpreendente era que ele não odiava a sensação. Acontece que ser esquecido carregava seu próprio tipo de liberdade. Ninguém o estava observando. Ninguém estava esperando que ele cometesse um erro. Ninguém estava calculando silenciosamente como derrubá-lo. Ele era apenas um homem comum fazendo um trabalho comum. Era simples de uma forma que parecia quase estranha. Miles geralmente descia para o bar depois da escola, sentava-se em uma mesa de canto para fazer o dever de casa e depois corria ajudando com pequenas tarefas. O menino o chamava de Sr. Ash, o nome com o qual Conrad se apresentou na segunda vez que se encontraram. Miles não perguntou por que era Ash. Ele não perguntou de onde Conrad tinha vindo. Ele simplesmente aceitou o nome da mesma forma que aceitava tantas outras coisas em uma vida que não tinha sido especialmente fácil. Uma tarde, quando Miles subiu para pegar algo, Conrad acidentalmente notou um pequeno caderno azul aberto sobre a mesa. Era o caderno que o menino sempre carregava consigo, aquele onde ele anotava tudo. Ele não pretendia ler, mas a linha torta escrita à mão no topo da página chamou sua atenção antes que ele pudesse se virar. Plano para ajudar o Sr. Ash a se reerguer. Conrad ficou completamente imóvel. Abaixo do título, havia uma pequena lista. Passo 1. Dar comida a ele. Havia uma pequena marca de verificação ao lado. Passo 2. Dar a ele um lugar para dormir. Esse também tinha uma marca de verificação. Passo 3. Fazê-lo rir. Não havia marca de verificação ao lado dessa linha. Conrad encarou aquelas palavras, seus dedos roçando a borda da página sem pensar. Fazê-lo rir. Ele tentou se lembrar da última vez que riu. Não o sorriso frio que usava durante as negociações. Não o sorriso falso que usava em festas da alta sociedade. Mas uma risada real, de algum lugar profundo em seu peito, como se a vida ainda tivesse algo pelo que valesse a pena sentir alegria. Ele não conseguia se lembrar. Sr. Ash? A voz de Miles veio de trás dele. Conrad se virou, o caderno ainda na mão.
O menino estava na porta, olhando para ele sem raiva ou irritação por ter seu caderno particular lido sem permissão. Miles apenas inclinou a cabeça e o estudou com aquela curiosidade pura e descomplicada. Você sabe rir? Ele perguntou diretamente, como se fosse a pergunta mais comum do mundo. Conrad abriu a boca para dizer que sim. Era a resposta óbvia. Quem não sabe rir? Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele olhou nos olhos claros do menino, olhou para o caderno com a linha fazê-lo rir, ainda sem marcação, e percebeu que não tinha certeza. Ele realmente não tinha certeza se ainda sabia rir. Naquela noite o bar estava mais quieto do que o normal. Apenas alguns clientes habituais sentavam-se espalhados pelas mesas de canto, bebendo suas cervejas e conversando sobre nada em particular. Miles já tinha subido para a cama há muito tempo. O último som de seus pequenos passos na escada desaparecendo quase 2 horas antes. Noelle estava atrás do bar polindo copos. Griffin sentava-se no canto, lendo um jornal velho. E Conrad estava na cozinha terminando os últimos pratos. A porta do bar se abriu. 2 homens entraram, trazendo consigo uma rajada de ar frio de fora, e algo mais pesado do que isso. Um era alto e magro, com um rosto macilento e olhos esquivos. O outro era mais baixo, mas de ombros largos. Uma corrente de ouro brilhava em seu pescoço sob a luz fraca. Ambos tinham a aparência de homens acostumados a resolver problemas com os punhos. Noelle levantou a cabeça, ainda segurando o copo que estava polindo. Seus olhos varreram os 2 homens e rapidamente entenderam que eles não eram clientes habituais. Estamos prestes a fechar, ela disse, sua voz firme. Vocês podem voltar amanhã. O mais alto deu uma risada zombeteira e se aproximou do bar. Não estamos aqui para beber, senhora Winters. Noelle ficou imóvel no segundo em que ouviu seu nome. Ela pousou o copo no balcão, lentamente, controlando cada movimento. Quem são vocês? Estamos aqui para lembrá-la de uma dívida antiga. O homem mais baixo falou, sua voz baixa e turva. Seu marido, Ricky Winters. Ele devia uma quantia razoável ao nosso chefe antes de desaparecer. E pelas regras, quando o devedor não pode pagar, a família paga. Noelle sentiu seu coração começar a bater mais rápido, mas não deixou transparecer em seu rosto. Eu não devo nada a vocês, ela disse, sua voz ainda calma. O homem que lhes devia desapareceu há 5 anos. Não sei onde ele está e não me importo. Vocês estão falando com a pessoa errada. O homem alto apoiou o cotovelo no balcão e se inclinou em direção a ela. É um belo discurso, mas nosso chefe não se importa. Uma dívida ainda é uma dívida. E você... Seus olhos percorreram o bar, depois se ergueram em direção à escada que levava ao andar de cima. Você mora sozinha com um garotinho neste bairro. As ruas não são muito seguras por aqui, sabe? Acidentes podem acontecer a qualquer momento. Noelle sentiu o sangue em seu corpo gelar. Ela sabia exatamente o que eles estavam ameaçando. Ela já tinha ouvido ameaças como essa antes, de homens como eles, 5 anos antes, quando Rick fugiu e a deixou enterrada sob uma montanha de dívidas. Ela fugiu uma vez. Ela não queria fugir de novo. Vocês precisam ir embora. A voz de Noelle permaneceu calma, mas sua mão se apertou na borda do bar com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Griffin se levantou do canto da sala, mas antes que pudesse dar um passo à frente, a porta da cozinha se abriu. Conrad saiu, seus passos lentos e firmes. Ele não estava com pressa e não parecia agressivo. Ele simplesmente veio direto para o bar, parou ao lado de Noelle e ficou ali como se aquele lugar pertencesse a ele. Os 2 cobradores de dívidas se viraram para olhá-lo. O mais alto torceu o lábio. E quem diabos é você? Seu novo amante? Conrad não respondeu à pergunta. Ele apenas olhou diretamente nos olhos do homem, olhos cinzentos frios como aço, desprovidos de toda a emoção. O homem alto sentiu o sorriso morrer lentamente em sua própria boca. Havia algo no olhar daquele homem que o fazia querer recuar. Não era raiva, não era medo. Era um vazio completo, como se ele estivesse olhando para um poço sem fundo. Você tem 10 segundos para sair por aquela porta, disse Conrad, sua voz baixa e medida, cada palavra caindo como pedras frias. O homem mais baixo deu um passo à frente tentando parecer ameaçador. Quem você pensa que é também? 7 segundos. Conrad interrompeu, seu tom inalterado. O homem mais baixo parou. Pela primeira vez, ele realmente olhou para o homem à sua frente. A barba por fazer, as roupas de trabalho sujas,
A aparência de nada mais do que um lavador de pratos comum. Mas aqueles olhos não pertenciam a um lavador de pratos. Eles pertenciam ao tipo de homem que ele vira no submundo. Homens que matavam sem piscar, homens que até seu chefe aprendera a ter cuidado. 4 segundos, Conrad continuou, ainda sem se mover. O homem alto deu um passo para trás, depois outro. Ele agarrou seu parceiro pelo braço e o puxou em direção à porta. Nós voltaremos, ele disse, tentando manter um tom ameaçador, embora a maior parte de sua força já tivesse se esvaído. Isso não acabou. Conrad não respondeu. Ele apenas ficou ali, observando os dois cobradores de dívidas saírem pela porta até que suas figuras desaparecessem na noite. A porta se fechou. O bar mergulhou em silêncio. Os poucos clientes habituais que restaram trocaram olhares. Depois se levantaram silenciosamente e foram embora. Ninguém queria ficar depois do que acabara de acontecer. Noelle se virou e olhou para Conrad, sua respiração ainda irregular. Seu coração batia forte no peito, mas não porque ela estava com medo dos cobradores de dívidas, mas por causa do homem ao seu lado. Você, ela começou, sua voz tremendo levemente. Quem é você? Conrad se virou e olhou para ela por um momento. Aqueles olhos não estavam mais tão frios como quando ele enfrentou os homens no bar, mas também não eram quentes. Havia apenas exaustão. Ele não respondeu à pergunta. Ele simplesmente se virou, caminhou de volta para a porta da cozinha e desapareceu atrás dela como se nada tivesse acontecido. Noelle ficou ali, observando-o ir. Ela viveu na escuridão tempo suficiente para reconhecê-la em outras pessoas, e naquele momento, ela a vira nos olhos do homem que seu filho chamava de Sr. Ash. Aquela parte dele a fazia tremer, mas foi também aquela mesma parte dele que a protegeu esta noite. Noelle não conseguiu dormir naquela noite. Ela ficou na cama, olhando para o teto escuro, mas sua mente continuava repassando a imagem dos olhos cinzentos do homem chamado Ash. Não frios, vazios. Como se ele tivesse visto tantas coisas sombrias em sua vida que não havia mais nada no mundo que pudesse assustá-lo. Ela viveu na escuridão tempo suficiente para reconhecer olhos assim. Ela os vira antes nos homens que vieram cobrar as dívidas de Rick 5 anos antes, nos bandidos que ameaçaram machucá-la se ela não pagasse no lugar do marido. E esta noite, ela os vira no homem em quem seu filho confiava. O homem dormindo no depósito diretamente abaixo do dela. Noelle sentou-se e pegou o telefone velho na mesa de cabeceira. O brilho da tela a fez semicerrar os olhos no escuro. Ela abriu o navegador, deixou os dedos pairarem sobre o teclado por um momento e depois digitou. Submundo de Chicago, cicatriz olho cinza, desaparecido. Os resultados da pesquisa apareceram instantaneamente. A primeira manchete fez seu coração parar. O rei silencioso desaparecido. Império Ashford abalado. Ela tocou no link, seus olhos percorrendo rapidamente as palavras. Conrad Ashford, 32 anos, líder do sindicato Ashford, controlando todas as operações portuárias na zona leste de Chicago. Conhecido como o Rei Silencioso por seu estilo de liderança frio e econômico. Desaparecido há quase uma semana em circunstâncias misteriosas. Fontes sugerem que um golpe interno pode ter ocorrido, liderado por Pierce Ashford, seu subordinado próximo. Ao lado do artigo, havia uma fotografia borrada tirada à distância, mas a cicatriz que ia da têmpora amassando o rosto não podia ser confundida. Noelle pousou o telefone, suas mãos tremendo. Ela ficou sentada no escuro, sentindo como se alguém a tivesse acabado de esbofetear. Ash, Sr. Ash. Ele não era um andarilho inofensivo precisando de ajuda. Ele era o chefe de uma organização mafiosa. Ele era o tipo de homem de quem ela passou 5 anos fugindo. O tipo de homem que ela jurou nunca deixar Miles se aproximar. E ela o deixara entrar em sua casa. O deixara ficar diretamente abaixo do lugar onde seu filho dormia todas as noites. Noelle esperou até que o som constante da respiração de Miles viesse do pequeno quarto ao lado do dela, até ter certeza de que o menino estava profundamente adormecido. Então ela se levantou e desceu as escadas em silêncio, cada passo pesado como pedra. Ela empurrou a porta do depósito. Conrad estava sentado na cama dobrável com as costas contra a parede como se também não conseguisse dormir. Quando ele a viu, não pareceu surpreso. Talvez ele soubesse que este momento chegaria. Você é Conrad Ashford, disse Noelle, sua voz mais fria do que pretendia. Você é um chefe da máfia.
Conrad não negou. Ele não tentou explicar ou se defender. Ele apenas olhou para ela com olhos cinzentos cansados e deu um leve aceno de cabeça. Se você quer que eu vá embora, eu vou. Ele disse, sua voz baixa e uniforme. Agora mesmo. Noelle sentiu a raiva explodir dentro de seu peito. Você trouxe perigo para a minha casa, ela disse, sua voz subindo, apesar de seu esforço para controlá-la. Para a vida do meu filho. Você sabe há quanto tempo eu fujo para ficar longe de homens como você? 5 anos. Por 5 anos eu mudei de nome, mudei de cidade em cidade. Trabalhei em todo tipo de emprego apenas para manter o Miles seguro. E agora você. Ela parou respirando com dificuldade, lágrimas se acumulando nos cantos de seus olhos, embora ela não as quisesse ali. Conrad se levantou, mas não se aproximou. Ele manteve distância, como se entendesse que qualquer movimento poderia assustá-la mais. Você tem todo o direito de estar com raiva, ele disse suavemente. Eu mereço ser odiado. Noelle olhou para ele, esperando por desculpas, por explicações, por qualquer coisa. Mas nada veio. Conrad apenas ficou ali, aceitando cada acusação que ela lhe lançava como se estivesse acostumado a ser odiado. Mas eu prometo a você, ele acrescentou, sua voz mais baixa agora. Farei tudo o que puder para proteger o menino. Essa é a única promessa que posso fazer. Noelle queria gritar que não precisava dele protegendo ninguém, que ela se protegeu e protegeu seu filho por 5 anos sem a ajuda de ninguém, mas as palavras ficaram presas em sua garganta quando se lembrou desta noite, quando os cobradores de dívidas mencionaram Miles, quando ela se sentiu tão desamparada que pensou que poderia desmoronar. Por quê? Ela perguntou, sua voz não mais irritada, apenas cansada. Por que você se importa com o Miles? Você não o conhece. Ele não é seu filho, não é sua família. Por quê? Conrad ficou em silêncio por um longo tempo. Seus olhos caíram para o chão, depois se ergueram para o teto como se estivesse procurando a resposta em algum lugar na escuridão. Quando ele finalmente falou, sua voz era tão baixa que era quase um sussurro. Porque o menino me viu. Noelle franziu a testa sem entender. Conrad continuou, ainda sem olhar para ela. Quando eu perdi tudo, quando o mundo inteiro me virou as costas, quando ninguém mais se deu ao trabalho de olhar para mim, o menino me viu. Não o rei silencioso, não Conrad Ashford, apenas um homem que precisava de ajuda. E ele me ajudou. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Noelle. Aqueles olhos cinzentos, os mesmos olhos que eram frios como aço quando ele enfrentou os cobradores de dívidas, haviam se suavizado agora. Eles não estavam mais vazios. Havia apenas exaustão e algo que parecia um pouco com gratidão. É por isso, ele disse, isso é tudo. Noelle ficou ali, olhando para ele. Ela não disse que o perdoava. Ela não disse que ele podia ficar. Ela apenas ficou ali na escuridão do depósito, olhando para um homem que ela pensava que entendia, mas claramente não entendia de jeito nenhum. Então ela se virou, saiu e fechou a porta atrás de si, mas ela não lhe disse para ir embora. E naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Os dias após aquela noite de confronto passaram em um silêncio pesado. Noelle não mandou Conrad embora, mas também não falou com ele, a menos que fosse necessário. Quando se cruzavam no bar, ela lhe dava apenas o mais breve aceno de cabeça antes de se virar. Quando precisava que ele fizesse algo, falava-lhe através de Griffin em vez de falar diretamente com ele. A distância entre eles não era medida em metros, mas no frio de cada olhar passageiro. Conrad aceitou isso. Ele continuou trabalhando como sempre, lavando pratos, limpando o depósito, passando pano no chão, mas começou a observar mais de perto. Ele observava a maneira como Noelle trabalhava sem parar, desde o início da manhã até tarde da noite. Ele observava as olheiras ficarem mais pesadas sob seus olhos âmbar. Ele observava a maneira como ela olhava para Miles com um amor tão profundo e uma preocupação tão dolorosa que era quase insuportável de testemunhar. E ele observava Miles. O menino ainda sorria, ainda falava, ainda carregava seu caderno azul para todos os lugares, mas algo havia mudado. Sua pele estava mais pálida do que antes. Às vezes, ele tinha que parar no meio da brincadeira, com uma mão pressionada contra o peito, sua respiração de repente rápida e superficial. Sempre que isso acontecia, Noelle aparecia ao seu lado imediatamente, levando-o para dentro e dizendo que ele precisava descansar. Miles nunca discutia.
O menino apenas assentia obedientemente, como se já estivesse acostumado com isso. Uma noite depois que o bar fechou e Griffin foi para a cama, Conrad passou pelo corredor que levava ao andar de cima e ouviu a voz de Noelle. Ela estava ao telefone e sua voz tremia de uma forma que ele nunca ouvira antes. Eu entendo. Sim, eu entendo o custo. Eu poderia pagar parte adiantado, poderia fazer pagamentos ao longo do tempo. Eu encontrarei uma maneira. Houve silêncio por um momento, então sua voz veio novamente, mais fraca desta vez. Quanto tempo resta? Quero dizer, se o procedimento não for feito logo. O som de um soluço sufocado desceu das escadas. Conrad ficou congelado na escuridão, sem ousar se mover. Ele ouviu Noelle lutando para se acalmar, depois se despedindo do médico do outro lado da linha. Ele ouviu passos suaves se movendo em direção ao quarto dela, depois o som silencioso de uma porta se fechando. Conrad permaneceu ali por um longo tempo, ouvindo o silêncio acima antes de finalmente voltar para o depósito. Na manhã seguinte, ele encontrou Griffin no depósito dos fundos do bar. O velho estava arrumando caixas de cerveja frescas, suas costas ligeiramente curvadas com a idade, embora suas mãos ainda fossem fortes. O menino, Conrad começou, depois parou. Ele não sabia como perguntar. Griffin levantou a cabeça, olhou para ele por um momento e depois suspirou. Então, você ouviu. Conrad não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Griffin pousou a caixa e limpou as mãos em seu avental velho. Miles precisa de um procedimento médico especial, ele disse, sua voz baixando. O médico diz que se não for feito logo, as coisas só vão piorar. Mas o custo. Ele balançou a cabeça. Noelle tem trabalhado em 2 turnos por meses. Ela vendeu todas as coisas de valor que tinha no quarto, seu anel de casamento, seu colar, tudo o que restou daquele casamento fracassado. Ainda não é suficiente. Ela não pediu ajuda? Conrad perguntou. Griffin olhou para ele como se a pergunta fosse dolorosamente ingênua. Ela não quer que ninguém saiba. Orgulho, teimosia, ou talvez ela apenas se acostumou a enfrentar tudo sozinha. Por que você acha que ela concordou em trabalhar aqui e viver naquele quartinho em cima do bar? Porque ela não tem mais ninguém em quem se apoiar, exceto ela mesma. Conrad ficou em silêncio. Ele se lembrou da imagem de Noelle atrás do bar, polindo o mesmo copo limpo, repetidamente, apenas para dar algo para suas mãos fazerem. Ele se lembrou do olhar em seus olhos sempre que ela observava Miles, cheio de amor e dor ao mesmo tempo, como se cada segundo que passava fosse parte de uma batalha que ela não tinha certeza se poderia vencer. Naquela noite, Conrad estava sozinho no depósito, olhando para suas mãos sob a luz fraca, as mãos que um dia assinaram contratos de milhões de dólares, as mãos que um dia detiveram o tipo de poder que fazia uma cidade inteira ter medo. Agora aquelas mãos estavam ásperas de lavar pratos, sujas de limpar o depósito e completamente inúteis quando chegava a hora de ajudar um menino de 8 anos. Ele se lembrou da sensação de Miles colocando aquele pacote de biscoitos em sua mão no armazém congelante. O menino não sabia quem ele era, não sabia o que ele tinha feito no passado. Ele apenas viu um homem que precisava de ajuda e o ajudou com a última coisa que tinha. E agora aquele mesmo menino precisava de ajuda e Conrad estava aqui de mãos vazias, incapaz de fazer absolutamente nada. Não, isso não era verdade. Conrad olhou ao redor do depósito, seu olhar pousando no telefone velho que Griffin lhe emprestara em caso de emergência. Ele ainda tinha uma coisa, um número de telefone que ainda se lembrava, uma pessoa que talvez ainda estivesse disposta a ajudá-lo. Ele pegou o telefone e discou. O toque encheu o silêncio do quarto tarde da noite. 1, 2, 3 vezes, depois um clique suave quando a chamada se conectou. Paige, eu preciso de você, disse Conrad, sua voz áspera e gasta. Eu sei que não tenho mais nada a oferecer, mas preciso de ajuda. Do outro lado, houve silêncio por alguns longos segundos, depois a voz baixa de uma mulher veio, não surpresa, não irritada, apenas estranhamente calma. Onde você está? Estou indo. Paige Delacroix chegou ao bar Âncora, enferrujada à meia-noite, exatamente como havia dito. Ela dirigiu um carro preto para o beco atrás do prédio sem acender os faróis, depois saiu com a confiança de alguém acostumado a se mover na escuridão.
Ela tinha 35 anos, com cabelos pretos cortados elegantemente na altura dos ombros e olhos castanhos afiados por trás de um par de óculos de armação fina. Ela usava um casaco cinza carvão, sem joias, sem batom. Tudo nela era prático e despojado de qualquer coisa desnecessária. Griffin abriu a porta dos fundos para ela e deu-lhe um aceno de saudação. Os dois pareciam se conhecer, mas nenhum disse uma palavra. Paige entrou direto no depósito onde Conrad estava esperando, sem precisar que ninguém a guiasse, como se já soubesse exatamente onde ele estaria. Ela o examinou da cabeça aos pés, sem um traço de emoção em seu rosto. Você parece pior do que eu pensava. Foi a primeira coisa que ela disse, sem gentilezas, sem saudações educadas. Também estou feliz em te ver, Paige, respondeu Conrad, sua voz cansada. Paige puxou a única cadeira de madeira do quarto em sua direção e sentou-se à sua frente. Ela tirou um telefone do bolso do casaco, rolou a tela e o estendeu para ele ver. Pierce assumiu o controle de toda a organização. Ela disse com uma voz calma, como se estivesse lendo um relatório corporativo anual. Ele está alegando que você os traiu, roubou dinheiro da organização e fugiu. A maioria das pessoas acredita nele, ou pelo menos finge acreditar porque tem medo. Conrad olhou para as fotografias na tela. Pierce Ashford, o homem em quem ele mais confiava, agora estava sentado na cadeira que um dia lhe pertenceu, dando ordens com uma presunção que ele nem se dava ao trabalho de esconder. Mas nem todo mundo acredita nele, continuou Paige. Há pessoas lá dentro que querem que ele seja derrubado. Eles sabem que você não traiu ninguém. Eles têm provas do que Pierce fez. O problema é que eles não agirão a menos que seja você quem esteja na frente disso. Conrad assentiu lentamente. A informação não o surpreendeu. No submundo, a lealdade era algo que podia ser comprado e vendido, mas o respeito não. Pierce podia roubar sua posição, mas não podia roubar o respeito que Conrad construiu ao longo de muitos anos. Há algo que preciso perguntar, ele disse olhando para suas mãos. Ultimamente tenho me sentido fraco, cansado o tempo todo, incapaz de me concentrar, às vezes tonto mesmo quando não estou fazendo nada pesado. Pensei que fosse por causa dos ferimentos, mas já se passaram quase 2 semanas e não melhorou. Paige olhou para ele e por um momento seu olhar afiado e frio carregou algo como confirmação. Eu suspeitava, ela disse, sua voz mais baixa agora. Você foi envenenado, Conrad. Uma pequena dose por um longo período de tempo. Pierce estava colocando no licor que você bebia todas as noites. Conrad ficou imóvel. Ele não estava chocado. Ele não estava furioso. Ele apenas sentiu tudo se tornando lentamente claro, como as peças finais de um quebra-cabeça que ele estava olhando por tanto tempo sem entender. A exaustão sem explicação, o enfraquecimento gradual que ele culpou no trabalho e na pressão. Pierce sempre foi quem servia sua bebida todas as noites, usando a expressão preocupada de um subordinado leal. Isso explica tudo, ele disse em voz baixa. Paige assentiu. Você precisa de tratamento, mas primeiro precisamos de provas. Se não nos movermos rapidamente, Pierce destruirá todos os vestígios. Ele já começou a expurgar as pessoas que eram leais a você. Não temos muito tempo. Conrad ficou em silêncio por um momento, pensando. Então ele levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Paige. Eu preciso de dinheiro. Paige franziu a testa. Claramente não era isso que ela esperava que ele dissesse. Dinheiro? Você tem um império inteiro, Conrad, assim que o retomar. Não para mim. Conrad interrompeu. Há um menino. Ele precisa de um procedimento médico urgente. O custo é alto. A mãe dele não tem o suficiente. Eu preciso ajudá-los. Paige olhou para ele por mais tempo do que o normal, seu olhar afiado procurando algo em seus olhos. Ela não perguntou por que ele se importava com uma criança que não significava nada para ele. Ela não perguntou quem era o menino. Ela ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Eu cuidarei disso. As despesas serão pagas de uma fonte segura. Ninguém saberá de onde veio o dinheiro. Ela se levantou, pronta para partir. Quanto a Pierce, entrarei em contato com a fonte interna. Teremos as provas em alguns dias. Conrad também se levantou e a chamou antes que ela chegasse à porta. Paige, se eu conseguir as provas, posso exigir que o conselho coloque Pierce em julgamento? Paige parou e olhou para ele por cima do ombro. Você pode. Sob as leis antigas, qualquer membro fundador tem o direito de exigir um julgamento se houver prova de traição. Você é o filho do fundador. Esse direito ainda pertence a você. Ela fez uma pausa.
Mas você só terá uma chance, Conrad. Se você falhar, não será apenas você em perigo. Serão todos conectados a você. Pierce não poupará ninguém. Conrad olhou em direção à escada, onde Miles estava dormindo, onde Noel estava se acordada, com preocupações que ninguém mais podia ver. Ele pensou no pacote barato de biscoitos, no caderno azul com as palavras "fazê-lo rir" escritas dentro, nos olhos claros do menino olhando para ele como se ele ainda fosse digno de ajuda. Então não me é permitido falhar, ele disse, sua voz baixa, mas certa. Paige olhou para ele por um momento, depois deu um leve aceno de cabeça, como se tivesse acabado de ver algo nele que pensava estar perdido há muito tempo. Estarei em contato, ela disse, e então desapareceu na escuridão, deixando Conrad sozinho com a decisão mais pesada de sua vida. Alguns dias após a reunião com Paige, tudo pareceu voltar à rotina. Noel ainda mantinha a distância de Conrad, mas parte da frieza começou a desaparecer. Talvez fosse porque ela sabia que ele a havia protegido dos cobradores de dívidas. Talvez fosse porque ela estava cansada demais para continuar se apegando à raiva. Ou talvez, em algum lugar profundo, ela não conseguisse odiar completamente um homem em quem seu filho confiava tanto. Naquela tarde, Conrad estava limpando o pequeno quarto atrás do bar quando uma caixa velha escorregou de uma prateleira alta e caiu no chão. Fotografias, papéis e pequenas bugigangas se espalharam por toda parte. Ele se abaixou para pegá-los com a intenção de colocá-los de volta na caixa, quando uma fotografia o fez ficar imóvel. Era uma foto de Noel em um uniforme de enfermeira branco, sorrindo ao lado de um jovem paciente em uma cama de hospital. O paciente era magro, pálido, mas sorria brilhantemente para a câmera. E aquele rosto Conrad nunca poderia esquecer, mesmo depois de 10 anos. Elise. Conrad sentiu seu coração parar. Sua mão tremeu enquanto ele levantava a fotografia, tentando acreditar que devia estar enganado. Mas não. Aqueles olhos, aquele sorriso, a maneira como ela inclinava a cabeça quando uma foto era tirada. Era Elise. Ele se lembrou da última vez que falou com sua irmã ao telefone antes de tudo desmoronar. Tem uma enfermeira que cuida de mim todas as noites, Conrad. A voz fraca, mas gentil de Elise ecoou em sua memória. Ela canta para mim. Seus olhos são cor de mel, tão quentes. Eu gostaria que você pudesse conhecê-la. Ela é gentil, do jeito que a mamãe costumava ser. Conrad prometera que iria vê-la. Ele prometera que estaria lá, mas não cumpriu essa promessa. Ele estava ocupado demais lutando para retomar o império do homem que destruiu seu pai, consumido demais por sangue e poder. E quando ele quis parar, sua irmã já havia partido. O que você está fazendo com as minhas coisas? A voz de Noel veio de trás dele, fazendo Conrad se encolher e se virar. Ela estava na porta, franzindo a testa para ele com desconfiança. Mas quando viu seu rosto, ela parou. Os olhos de Conrad estavam vermelhos, e ele ainda segurava a fotografia como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você! Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Você trabalhava no Hospital St. Mary? Noel assentiu lentamente, sem entender por que ele estava perguntando. Sim, anos atrás, antes de eu... Ela parou, não querendo falar do passado. Antes de tudo mudar. Conrad se aproximou, a fotografia tremendo em sua mão. Você se lembra de uma paciente chamada Elise Ashford? Noel ficou em silêncio. O nome tocou um canto enterrado da memória que ela pensava estar selado para sempre. E então ela se lembrou. A jovem deitada sozinha em um quarto de hospital por meses. Membros da família sempre dizendo que não podiam visitar, sempre com razões, sempre ocupados demais. A garota nunca reclamou. Ela apenas olhava pela janela e esperava. Noel cantava para ela todas as noites, as mesmas canções que sua mãe costumava cantar quando ela era pequena. Ela segurou sua mão quando a dor se tornou insuportável. Ela ficou ao seu lado até o fim, quando ninguém mais veio. Elise, Noel sussurrou, seus olhos se arregalando. Ela era sua irmã? Conrad não respondeu. Ele não conseguia. Suas pernas pareceram perder toda a força e ele afundou onde estava, com as costas contra a parede, a fotografia ainda apertada em sua mão. E então, pela primeira vez em 10 anos, Conrad Ashford chorou. Não o choro de uma criança, e não o soluço partido de um homem comum.
Apenas lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto envelhecido, caindo sobre a fotografia onde sua irmã ainda sorria. Eu não estava lá quando ela precisou de mim. Ele disse, sua voz quebrada. Eu estava lutando para retomar algo sem sentido, enquanto minha irmã morria sozinha. Eu prometi que iria. Eu deveria. Ele não conseguiu terminar. Noel ficou ali, olhando para o homem que ela um dia temeu, um dia odiou, um dia quis fora de sua casa. Mas o homem sentado à sua frente agora não era um chefe da máfia, não era o rei silencioso. Ele era apenas um irmão chorando pela irmã que perdeu. Ela não o abraçou. Ela não ofereceu conforto vazio como tudo vai ficar bem ou não se culpe. Ela simplesmente sentou-se ao lado dele em silêncio, deixando sua presença falar no lugar das palavras. Um longo tempo depois, quando a respiração de Conrad se tornou mais estável, ela finalmente falou, sua voz suave como o vento. Elise não morreu sozinha, ela disse. Eu estava lá, eu segurei a mão dela até o fim. E ela... Noel fez uma pausa, lembrando-se das últimas palavras da jovem. Ela não estava com raiva de você. Ela sempre dizia que seu irmão estava lutando pela família. Ela tinha orgulho de você. Conrad levantou a cabeça e olhou para Noel com os olhos ainda molhados. Por que você está aqui comigo? Ele perguntou, sua voz áspera e rouca. Eu não tenho mais nada. Eu sou o tipo de homem de quem você deveria ficar longe. Eu nem mereço que você olhe para mim. Noel olhou para ele por um longo momento e então respondeu, sua voz mais gentil do que nunca fora com ele. Talvez seja por isso que eu consigo te ver agora. Ela disse, não o chefe, não o homem perigoso, apenas um homem tentando seguir em frente. Eles ficaram sentados em silêncio, dois estranhos de mundos diferentes, unidos por uma garota que partira há muito tempo. E naquele momento, a parede entre eles começou a mostrar suas primeiras rachaduras. Os dias que se seguiram passaram com uma rara paz. Noel não mantinha mais aquela distância fria de Conrad. Ela começou a falar mais com ele, pequenas conversas sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre as pequenas coisas comuns do dia a dia. Não era íntimo, mas também não era distante, como se os dois estivessem aprendendo a existir no mesmo espaço sem precisar se proteger a cada segundo. Miles estava mais feliz do que nunca. Ele tinha mais uma pessoa com quem conversar agora, alguém disposto a ouvir suas histórias errantes sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos inocentes de um menino de 8 anos. Conrad não falava muito, mas sempre ouvia. E às vezes, só isso era suficiente. Uma manhã, Noel recebeu uma ligação do hospital. Ela ficou congelada enquanto ouvia o que estavam dizendo, o telefone tremendo em sua mão. Quando a ligação terminou, ela correu para o depósito e abriu a porta. O que você fez? Ela exigiu, sua voz mais alta do que o normal. Conrad estava dobrando um cobertor e olhou para ela. O quê? Os custos do tratamento do Miles, e o hospital disse que alguém já os pagou através de um fundo de caridade anônimo. Noel se aproximou, seus olhos brilhando com lágrimas. Foi você, não foi? Conrad não negou. Ele pousou o cobertor e se levantou, encarando-a. Sim, eu não preciso da sua pena. Noel explodiu, as lágrimas começando a cair apesar de todo o seu esforço para contê-las. Eu não preciso que ninguém... Isso não é pena. Conrad interrompeu, sua voz baixa, mas não dura. Isso é algo que eu queria fazer. O menino me deu seu último pacote de biscoitos quando eu não tinha mais nada. É assim que eu retribuo. Não por você, por ele. Noel ficou ali, olhando para ele através de olhos embaçados de lágrimas. Ela queria ficar com raiva, queria gritar que não precisava da ajuda de ninguém, mas no fundo, ela sabia que sem aquele dinheiro, ela não sabia o que teria feito. Ela estava exausta. Ela havia perdido a esperança, e o homem à sua frente, o homem que ela um dia quis fora de sua vida, havia lhe dado a única coisa que ela mais precisava sem pedir nada em troca. Obrigada. Ela sussurrou, sua voz se quebrando. Foi a primeira vez que ela agradeceu a Conrad. A quilômetros de distância, em uma vasta sala com vista para toda a cidade de Chicago, Pierce Ashford sentava-se atrás de uma cara mesa de carvalho, ouvindo um relatório de um de seus homens. O cobrador de dívidas estava à sua frente, nervoso, contando o que acontecera no bar algumas semanas antes. Havia um homem, ele disse, sua voz tremendo. Olhos cinzentos, uma cicatriz da têmpora amassando o rosto. Ele saiu e protegeu a mulher. Tudo o que ele precisou fazer foi olhar para nós, e nós corremos.
Aquele olhar eu já vi antes em homens que eram verdadeiramente perigosos. Pierce passou a mão pelo queixo, seus lábios se curvando em um sorriso frio. Então, ele ainda está vivo, ele murmurou para si mesmo. E ele encontrou uma nova fraqueza. Ele sinalizou para seu homem sair e se virou para o computador em sua mesa. Seus dedos se moveram rapidamente pelo teclado, procurando informações sobre o bar, sobre a mulher chamada Noel Winters. E ele encontrou mais do que o suficiente. Noel Winters, anteriormente casada com Ricky Winters. Ricky Winters, atualmente se escondendo de dívidas, vagando pelos arredores da cidade, um elo perfeito na corrente. Alguns dias depois, Ricky Winters foi levado para encontrar Pierce em um luxuoso quarto de hotel. O homem era magro, de olhos esquivos, suas roupas amassadas, olhando para Pierce como se estivesse diante de um deus que poderia conceder misericórdia ou tirar a vida. Eu tenho uma proposta para você. Pierce disse, sua voz doce como mel e fria como gelo. Toda a sua dívida desaparece. Em troca, você volta para sua ex-mulher. Você se aproxima dela e do menino e faz exatamente o que eu lhe disser. Ricky não precisou de tempo para pensar. Eu concordo. Ele respondeu imediatamente. A porta do bar âncora enferrujada se abriu no final de uma tarde. Noel estava limpando o balcão quando levantou a cabeça e congelou onde estava. O homem na porta era um rosto que ela pensava ter esquecido, uma memória que acreditava ter enterrado. Ricky Winters, seu ex-marido. Olá, Noel, ele disse dando-lhe um sorriso que provavelmente achava charmoso, mas que só a fez se sentir enjoada. Faz muito tempo. Você. Noel sentiu como se algo estivesse esmagando sua garganta. Como você ainda tem a coragem de voltar aqui? Rick entrou, uma mão no bolso, seu rosto exibindo um falso arrependimento. Eu sei que errei. Eu deixei você e o Miles, mas eu mudei. Eu quero ver meu filho. Não, Noel respondeu instantaneamente, sua voz dura como aço. Você não vai ver o Miles. Você não pode me impedir. Rick torceu o lábio, o falso remorso desaparecendo e dando lugar à ameaça familiar por baixo. Eu ainda sou o pai legal dele. Posso levá-la ao tribunal pela custódia. Quem você acha que o juiz vai favorecer? Uma mãe trabalhando em um bar ou um pai determinado a reconstruir sua vida? Noel sentiu o sangue dentro dela gelar. Ela sabia que ele estava certo. Legalmente, Rick ainda tinha direitos, e se ele realmente a levasse ao tribunal, ela não tinha dinheiro suficiente para contratar um bom advogado. Rick se virou e caminhou de volta para a porta, mas parou no limiar. Eu voltarei, e da próxima vez quero ver meu filho. A porta se fechou atrás dele. Noel ficou ali tremendo, ainda segurando o pano de prato com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Conrad saiu da cozinha, seu rosto ficando frio. Ele não voltou por conta própria. Ele disse, sua voz baixando. Noel se virou para olhá-lo, seus olhos cheios de medo. O que você está dizendo? Ricky. Conrad olhou pela janela, onde a luz do dia que se desvanecia lentamente dava lugar à escuridão. Ele desapareceu por 5 anos e de repente aparece exigindo a custódia. Ele não voltou por conta própria. Alguém o trouxe de volta. Quem? Noel perguntou, sua voz tremendo. Quem faria isso? Conrad ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se virou e olhou para ela, seus olhos escurecendo como o céu antes de uma tempestade. O homem que está me procurando, ele disse. E agora você foi puxada para a minha guerra. Naquela noite, Conrad não conseguiu dormir. Ele ficou deitado no depósito, olhando para o teto manchado, enquanto sua mente girava com pensamentos que não conseguia silenciar. Pierce o havia encontrado. Rick era apenas o primeiro movimento. Haveria outros, mais perigosos, mais impiedosos. E as pessoas que sofreriam as consequências não seriam ele. Seria Noel. Seria Miles. Ele se lembrou do olhar nos olhos de Rick quando ele ameaçou lutar pela custódia. Ele se lembrou de como Noel tremeu depois que Rick saiu. Ele se lembrou dos olhos claros de Miles toda vez que o menino olhava para ele com a confiança que ele não merecia receber. Ele havia trazido perigo para suas vidas simplesmente por estar aqui. Ele os havia transformado em alvos. Conrad sentou-se e olhou ao redor do depósito apertado. Ele não tinha muito para levar consigo, apenas algumas roupas que Griffin lhe dera, o telefone velho e o pequeno caderno azul que Miles havia deixado acidentalmente em seu quarto alguns dias antes. Ele juntou tudo e enfiou em uma sacola de pano. Isso era o que ele fazia de melhor.
Partir, desaparecer, não dizer adeus, não deixar rastros, nunca dar a ninguém a chance de se apegar a ele. Ele fizera isso a vida toda. Com as mulheres que um dia o amaram, com os homens que um dia lhe foram leais, com sua irmã, quando ela jazia sozinha no hospital. Desta vez não seria diferente. Ele saiu do depósito e atravessou o bar escuro e silencioso após o fechamento. Ele manteve seus passos o mais leves possível, não querendo acordar ninguém. Mas assim que sua mão tocou a porta dos fundos, uma pequena voz veio de trás dele. Onde você vai? Conrad ficou imóvel. Ele se virou e viu Miles parado ao pé da escada, seu pijama amassado, seus olhos verdes fixos na sacola na mão de Conrad. Naquele momento, Conrad não sabia o que dizer. Ele havia enfrentado os inimigos mais perigosos, negociado com as raposas mais espertas e dado ordens sem nunca deixar sua mão tremer. Mas na frente de um menino de 8 anos com olhos claros, ele estava completamente indefeso. Miles, ele começou, depois parou. O menino desceu os últimos degraus e caminhou direto em sua direção. Sem medo, sem hesitação, apenas a calma estranha de uma criança já acostumada com adultos partindo. Conrad se ajoelhou e colocou a sacola de lado para que seus olhos ficassem no nível dos do menino. Eu tenho que ir, Miles, ele disse, sua voz áspera e gasta. Por minha causa, você e sua mãe estão em perigo. Há pessoas me procurando, pessoas muito perigosas. Se eu ficar aqui, eles vão machucar você e sua mãe para chegar até mim. Miles balançou a cabeça, seu olhar nunca deixando o rosto de Conrad. Mas você prometeu. Sua voz era baixa, mas certa. Você disse que protegeria minha mãe. Você não pode voltar atrás em uma promessa. Conrad sentiu como se algo estivesse esmagando seu coração. A melhor maneira de proteger sua mãe. Ele engoliu em seco. É eu ir embora. Miles ficou parado por um longo tempo, pensando. Ele não chorou como uma criança comum faria. Ele não se agarrou, não implorou. Ele apenas ficou ali, olhando para Conrad com olhos mais velhos que seus anos, como se estivesse pesando algo importante. Então ele se virou e subiu as escadas correndo. Conrad pensou que o menino havia aceitado, havia desistido. Mas apenas segundos depois, Miles voltou segurando o familiar pequeno caderno azul em suas mãos. Ele se aproximou de Conrad e o estendeu com as duas mãos. Fique com ele. Miles disse, sua voz tremendo um pouco, mas não quebrando. Para você se lembrar que tem alguém esperando você voltar. Conrad olhou para o caderno. Plano para ajudar o Sr. Ash a se reerguer. A caligrafia torta do menino. Aqueles passos simples e sinceros. Passo 1, dar comida a ele. Passo 2, dar a ele um lugar para dormir. Passo 3, fazê-lo rir. A mão de Conrad tremeu ao pegar o caderno. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém lhe dera algo com aquele tipo de confiança. E então, sem pensar mais, ele puxou o menino para seus braços. Pela primeira vez em 10 anos, Conrad Ashford abraçou alguém. Não o abraço de um chefe e seu subordinado. Não o abraço polido compartilhado em festas da alta sociedade. Apenas o abraço de um homem que havia esquecido como era ser amado, segurando o menino que o ensinara a se lembrar. Miles envolveu seus pequenos braços ao redor de Conrad e o segurou com força, como se não quisesse soltar. Você vai voltar, não vai? Ele sussurrou. Prometa-me. Conrad fechou os olhos e sentiu o pequeno calor do menino em seus braços. Eu prometo. Ele sussurrou de volta. Ele soltou o menino, levantou-se e pegou sua sacola. Quando ele se dirigiu à porta, uma figura já estava lá, bloqueando a passagem. Noel. Ela estava de braços cruzados, olhando para ele com uma expressão que ele não conseguia ler. Ela tinha ouvido tudo. Ela sabia o que ele estava fazendo, mas não o impediu, não chorou, não implorou para que ele ficasse. Ela apenas disse com uma voz estranhamente calma: se você voltar, não volte de mãos vazias. Conrad parou. Ele ouviu o significado por trás de suas palavras. Não volte como um homem ainda fugindo. Volte como o homem que venceu. Volte quando terminar isso. Eu voltarei, ele disse, sua voz baixa, mas certa. E quando eu voltar, acabarei com tudo isso. Então ele saiu para a noite, deixando para trás o pequeno bar com sua luz amarela e quente, um menino na janela observando-o ir, e uma mulher rezando para que desta vez ele cumprisse sua promessa. 3 dias se passaram desde que Conrad partiu. O bar âncora enferrujada ficou mais silencioso, como se algo estivesse faltando,
embora ninguém dissesse em voz alta. Griffin ainda estava atrás do balcão, servindo os clientes habituais com seu sorriso de sempre. Mas de vez em quando, seus olhos se desviavam para a porta da cozinha, onde Conrad aparecia todas as noites. Noel tentava manter tudo normal. Ela trabalhava, limpava, cozinhava para Miles e fazia todas as coisas que uma mãe solteira ainda tinha que fazer todos os dias. Mas à noite, depois que Miles adormecia, ela se sentava sozinha na cozinha, olhando pela janela, imaginando onde ele estava, se estava seguro, se voltaria como prometera. Miles foi quem mais mudou. Ele falava menos, sorria menos e muitas vezes sentava-se à janela olhando para fora, como se estivesse esperando por alguém. O pequeno caderno azul havia desaparecido, mas ele ainda escrevia em folhas de papel soltas, linhas tortas de caligrafia que ele não deixava ninguém ver. Mãe, quando o Sr. Ash vai voltar? Ele perguntou uma vez enquanto Noel lhe dava o café da manhã. Noel parou por um momento sem saber como responder. Eu não sei, querido, ela disse honestamente. Mas ele prometeu. Miles assentiu como se só isso fosse suficiente. Ele vai voltar, ele prometeu. Naquela tarde, Noel foi ao mercado como sempre fazia. Ela disse a Miles para ficar dentro do bar, não sair e não abrir a porta para estranhos. Griffin estava ocupado verificando o estoque no depósito dos fundos, mas disse que ficaria de olho no menino. Miles sentou-se em sua mesa de sempre fazendo o dever de casa, olhando para a porta de vez em quando. Ele não ouviu o sino tocar quando alguém entrou. Somente quando uma voz falou é que ele levantou a cabeça. Olá, filho. Um homem estava na porta, magro, de olhos inquietos, mas com um sorriso que ele claramente tentava fazer parecer caloroso. Miles olhou para ele e não o reconheceu. Ele nunca tinha visto aquele homem antes. Eu não te conheço, disse o menino cautelosamente, exatamente como sua mãe o ensinara. O homem se aproximou, segurando uma fotografia antiga na mão. Você não se lembra do seu pai? Olhe. Ele colocou a fotografia na mesa na frente de Miles. Era uma foto de família antiga, as cores desbotadas pelo tempo. Na foto, havia um homem mais jovem, uma mulher sorridente e uma criança muito pequena nos braços da mulher. Miles olhou para ela e seu coração começou a bater mais rápido. A mulher na foto era sua mãe. O bebê era ele. E o homem. Este é o seu pai, disse Ricky apontando para si mesmo na fotografia. Esta é sua mãe. E este é você quando era muito pequeno. Eu tive que ir embora por muito tempo, mas agora estou de volta. Miles não sabia o que pensar. Sua mãe lhe falara sobre seu pai, sobre o homem que partira quando ele era pequeno demais para se lembrar. Ela dissera que seu pai não era um bom homem, que ele fizera coisas ruins, que Miles não deveria procurá-lo. Mas este era seu pai, o homem na fotografia, parado bem na sua frente agora, olhando para ele com uma expressão que Miles não conseguia ler. Eu tenho um presente para você no carro, disse Ricky, sua voz doce de uma forma que não soava natural. Você quer vir ver? Só um minuto, eu prometo. Miles hesitou. Ele sabia que sua mãe não gostaria que ele fosse. Ele sabia que o Sr. Ash lhe diria para ter cuidado, mas a curiosidade sobre o pai que ele nunca conhecera, o desejo de entender por que seu pai partira, por que ele nunca voltara, essas coisas eram mais fortes que a cautela. Só um minuto? Ele perguntou com uma voz pequena. Só um minuto. Ricky assentiu, sorrindo. Então você pode voltar. Miles se levantou e seguiu Ricky em direção à porta. Ele não olhou para trás. Ele não sabia que Griffin ainda estava no depósito e não tinha ouvido nada. Ele apenas seguiu o homem estranho, mas familiar, entrou no carro preto estacionado do lado de fora e desapareceu no trânsito da tarde. No momento em que Noel voltou ao bar, ela soube que algo estava errado. O lugar estava quieto demais. A voz de Griffin veio dos fundos, urgente e abalada. Onde está o Miles? Onde está o menino? Noel correu para dentro e olhou ao redor. A mesa de estudos de Miles estava vazia, seu dever de casa ainda aberto. Sua mochila ainda estava pendurada na cadeira, mas Miles não estava lá. Miles! Ela chamou, sua voz subindo. Miles! Nenhuma resposta veio. Griffin saiu correndo dos fundos, seu rosto pálido. Eu só estive no depósito por 15 minutos. Quando saí, ele havia sumido. Noel sentiu seus joelhos enfraquecerem. Ela olhou ao redor desesperadamente por qualquer sinal,
até que seus olhos pousaram em algo no chão, ao lado da mesa. Uma fotografia antiga, a mesma foto de família que ela passou 5 anos tentando esquecer. Noel a pegou com as mãos trêmulas. Ela olhou para o rosto de Ricky na foto, para aquele sorriso falso dele, e entendeu. Ricky, ela sussurrou, sua voz se quebrando. Ele levou meu filho. Suas pernas não conseguiam mais sustentar seu corpo. Ela desabou ali mesmo, a fotografia escorregando de sua mão e caindo de bruços no chão. Este era seu pior pesadelo, a coisa da qual ela fugia há 5 anos, a coisa que ela fizera de tudo para evitar e acontecera de qualquer maneira. Seu filho fora com o homem que ela mais odiava no mundo. Griffin não perdeu um segundo. Ele pegou o telefone e ligou para Conrad. A linha tocou 1, 2, 3 vezes. Depois veio o clique suave da chamada se conectando. O menino foi com o Ricky, disse Griffin sem preâmbulos, sua voz áspera de tensão. Volte agora. Do outro lado, houve silêncio por um longo instante, longo o suficiente para Griffin pensar que a linha havia caído. Então a voz de Conrad veio, baixa de uma forma aterrorizante, cada palavra caindo como pedra fria. Eu o encontrarei, mesmo que tenha que revirar cada canto desta cidade. A chamada terminou. Noel ainda estava sentada no chão, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas nenhum som saía dela. Ela apenas olhou para a fotografia de bruços a seus pés e rezou para que desta vez Conrad cumprisse sua promessa. Conrad voltou para Chicago naquela mesma noite. Ele não pegou as estradas principais e não se deixou ser visto. Ele era apenas uma figura sombria se movendo através da névoa da cidade. Seu rosto duro como pedra, seus olhos escurecidos como o céu antes de uma tempestade. Paige já estava esperando no ponto de encontro, um armazém abandonado na periferia da cidade. Ela lhe entregou um arquivo grosso. Dentro dele, uma lista de propriedades de Pierce, lugares onde ele poderia esconder alguém sem que ninguém soubesse. Eu o rastreio desde que você partiu, disse Paige, sua voz calma como sempre. Pierce nunca esperou que eu ainda estivesse ativa. Ele pensou que eu tinha me afastado para sempre. Conrad folheou as páginas, seus olhos movendo-se rapidamente sobre cada endereço. Onde ele está mantendo o menino? Na casa nos subúrbios do oeste, disse Paige apontando para um endereço no mapa. É propriedade de uma empresa de fachada que Pierce controla. É onde ele entretém convidados importantes ou mantém pessoas que ele quer usar como moeda de troca. Griffin também estava lá. Ele chegara mais cedo, trazendo informações de sua antiga rede. Eu confirmei. Ricky levou o menino para lá esta tarde. Pierce está esperando por você. Ele sabe que você virá. Claro que ele sabe, disse Conrad, fechando o arquivo, sua voz baixando. Esse era o plano dele desde o início, usar o menino para me tirar das sombras. Então, o que você vai fazer? Paige perguntou. Conrad olhou para ela, seus olhos firmes e inabaláveis. Eu vou entrar. Sozinho? A casa nos subúrbios ficava no final de uma estrada vazia, cercada por uma alta cerca de ferro e velhos carvalhos. A luz amarela saía das janelas do andar de baixo, quente de uma forma que parecia falsa, como se fosse uma casa comum, com pessoas comuns dentro. Conrad atravessou o portão como se a casa lhe pertencesse, sem hesitação, sem cautela. Ele sabia que o estavam observando por câmeras escondidas na escuridão. Ele sabia que cada passo que dava estava sendo rastreado, e não se importava. A porta da frente se abriu antes mesmo que ele tivesse a chance de bater. Lá dentro, Pierce Ashford estava sentado em uma poltrona de veludo vermelho, um copo de licor na mão, um sorriso frio nos lábios. Conrad, ele disse, sua voz doce como mel, mas afiada como uma lâmina. Eu sabia que você viria. Você sempre teve uma fraqueza, e são as pessoas de quem você gosta. Conrad não reagiu à provocação. Ele ficou ali, seus olhos fixos em Pierce, sua voz fria como gelo. Onde está o menino? Pierce pousou o copo e levantou-se lentamente. Seguro, sendo bem tratado. Você me conhece, Conrad. Eu não machuco crianças. Não é o meu estilo. Ele se aproximou com as 2 mãos nos bolsos. A presunção em seu rosto era impossível de esconder. Você realmente achou que algo disso foi um acidente? O menino te encontrando naquele armazém? A enfermeira bonita te dando um lugar para ficar? Eu arranjei tudo desde o início, Conrad.
Eu sabia que você não conseguiria resistir à bondade. Essa é a sua maior fraqueza. Você sempre quis ser amado. Conrad ficou parado, ouvindo cada palavra que Pierce dizia. Sem raiva, sem negação, apenas ouvindo. Foi tudo uma armadilha, continuou Pierce, sua voz subindo de excitação. E você caiu nela, exatamente como eu sabia que faria. E agora aqui está você, sem armas, sem homens, sem poder, apenas um homem que um dia teve tudo e agora não tem nada. E daí? Conrad disse finalmente, sua voz baixa e lenta. Você os usou como isca, mas esqueceu de uma coisa. Pierce ergueu uma sobrancelha, o sorriso ainda em sua boca. O que seria? Conrad olhou diretamente em seus olhos, olhos cinzentos frios como aço, mas iluminados agora por algo que Pierce não esperava. A isca não precisa amar o caçador, disse Conrad, cada palavra clara e firme. Mas eu os amo, e essa é a única coisa que você nunca soube calcular. O sorriso de Pierce começou a desaparecer. Antes que ele pudesse reagir, a porta atrás dele se abriu. Paige entrou, seguida por dois homens de terno preto, seus rostos frios e graves, membros do Conselho do Submundo. Pierce Ashford, disse Paige, sua voz afiada como uma lâmina. Conrad Ashford invocou o Conselho sob a lei do fundador. Ela tirou um arquivo e o colocou na mesa na frente de Pierce. Aqui estão as provas. Documentos, gravações, testemunhas, tudo provando que você envenenou Conrad. Forjou ordens e deu um golpe para tomar o poder. Pierce olhou para o arquivo e a cor sumiu de seu rosto. Pela primeira vez, o sorriso presunçoso desapareceu completamente. Isso é... Ele começou, mas um dos membros do conselho o interrompeu. O conselho irá revisar. Até lá, toda a autoridade de Pierce Ashford está suspensa. A porta da sala ao lado se abriu. Um homem trouxe Miles para fora. O menino parecia cansado, mas não estava ferido. No momento em que viu Conrad, seus olhos se iluminaram. Senhor Ash. Miles correu pela sala, passando por Pierce, por Paige e direto para Conrad. Ele se agarrou firmemente à perna de Conrad, segurando como se tivesse medo que ele pudesse desaparecer novamente. Conrad caiu de joelhos e puxou o menino para seus braços. A segunda vez que ele abraçava alguém no último mês, e assim como na primeira vez, era este menino. Eu sabia que você viria, Miles sussurrou contra seu ombro. Eu escrevi no meu caderno. Passo 9, o Sr. Ash vai voltar. E você realmente voltou. Conrad não disse nada. Ele apenas segurou o menino com mais força, sentindo aquele pequeno calor em seus braços, e percebeu que não havia falhado. Não desta vez. O Conselho do Submundo foi convocado na noite seguinte em um local secreto, conhecido apenas pelas figuras mais poderosas do submundo de Chicago. Era uma câmara vasta, com paredes de pedra cinza, luz dourada fraca e uma atmosfera tão pesada que parecia que cada decisão tomada ali carregava o peso da vida e da morte. 5 anciãos sentaram-se no banco elevado, olhando para Pierce e Conrad no meio da sala. Seus rostos estavam marcados pela idade. Seus olhos haviam testemunhado demais para que a surpresa viesse facilmente. No entanto, esta noite eles estavam sentados com uma gravidade incomum. Paige estava de um lado, com um arquivo grosso nas mãos. Ela começou a apresentar o caso com uma voz tão clara e fria que soava como a leitura de uma sentença já escrita. Pierce Ashford envenenou Conrad Ashford por meses usando uma toxina de baixa dose misturada em seu licor noturno. Ele forjou as ordens de Conrad, fazendo com que vários negócios falhassem, o que prejudicou a posição de Conrad com os parceiros no conselho. Ele deu o golpe, declarou que Conrad havia traído a organização e fugido, quando na realidade ele ordenou que homens atacassem Conrad e o deixassem lá para morrer. Ela colocou o arquivo na mesa diante dos anciãos. Esta é a prova. Registros financeiros, chamadas gravadas e testemunhos de testemunhas internas que querem a remoção de Pierce. Tudo aponta para uma verdade. Pierce Ashford traiu seu líder legítimo para roubar o poder. Pierce ficou ali, seu rosto perdendo a cor a cada prova apresentada. Ele tentou se defender, dizendo que Conrad havia enfraquecido, que não era mais apto para liderar, que só fizera o necessário para a sobrevivência da organização. Mas cada palavra que ele dizia só fazia os anciãos olharem para ele com maior desprezo. O ancião Joseph Crane, chefe do conselho,
Um homem de 60 anos com cabelos brancos como a neve e olhos afiados como facas, finalmente deu o veredito. Pierce Ashford, ele disse, sua voz baixa e deliberada. O conselho o considera culpado de traição e conspiração para tomar o poder. Você está destituído de toda a autoridade, todos os bens e exilado de Chicago. Se for visto novamente nos limites desta cidade, será tratado sob a lei antiga. Pierce foi escoltado por 2 homens grandes. Ao passar por Conrad, ele parou por um breve momento, seus olhos cheios de ódio ao olhar para o homem que o derrotara sem nunca levantar um punho. Conrad não olhou para trás. Ele apenas ficou ali, olhando para a frente, como se Pierce não existisse mais em seu mundo. Quanto a Ricky, ele foi trazido em seguida. O ancião Crane olhou para ele como um homem olha para um verme. Você tem 2 escolhas, ele disse. Assinar a renúncia de todos os direitos sobre a criança e partir em liberdade, ou recusar e enfrentar as consequências de participar do esquema de Pierce. Ricky não precisou de tempo para pensar. Ele assinou o papel com as mãos trêmulas e depois foi levado para fora da sala como um cão vadio sendo afugentado. A câmara ficou em silêncio novamente. Os anciãos se viraram para Conrad, seus olhos carregando o tipo de respeito que reservavam a poucos homens. Conrad Ashford, disse o ancião Crane, você foi inocentado. O trono ainda é seu. O sindicato Ashford aguarda o retorno do rei silencioso. A sala mergulhou em espera. Os 5 anciãos olharam para Conrad. Paige olhou para Conrad. Todos esperavam que ele assentisse, esperavam que ele desse um passo à frente e reivindicasse o que lhe pertencia, esperavam o retorno do homem mais poderoso da zona leste de Chicago. Conrad ficou em silêncio. Ele olhou ao redor da sala para os rostos do poder, os homens que um dia se curvaram a ele, os que um dia o temeram. Ele se lembrou de como era sentar-se naquele trono, como era ter poder, como era ser tão solitário que mal conseguia respirar. Eu me sentei naquele trono por 7 anos. Ele disse finalmente, sua voz baixa, mas clara. Ele me deu poder. Ele me deu o medo de outros homens. Ele me deu tudo o que um homem poderia querer. Ele fez uma pausa e olhou para suas mãos, mas também tirou tudo o que realmente importava. Minha irmã morreu sem mim ao seu lado. Eu não tinha um único amigo de verdade. Eu não sabia rir. Eu não sabia amar. Eu só sabia ficar sozinho. O ancião Crane o observava, sua expressão difícil de ler. Então, o que você quer? Conrad levantou a cabeça e seus olhos não estavam mais frios. Havia apenas paz ali agora, e a certeza de um homem que finalmente encontrou a resposta para a pergunta que o perseguiu por toda a vida. Eu quero uma vida onde, quando eu fechar os olhos, alguém se lembre de mim por quem eu era, não pelo que eu tinha. Ele disse, sua voz suave, mas firme como pedra. Eu quero ir para casa. A sala ficou imóvel. Ninguém esperava essa resposta. Poder, dinheiro, respeito, todas as coisas pelas quais os homens se matavam. E Conrad Ashford estava recusando. O ancião Crane olhou para ele por um longo momento, depois assentiu lentamente. Essa é a resposta de um homem que encontrou algo que o poder não pode comprar. Ele disse, e havia um respeito em sua voz que ele raramente dava a alguém. Conrad inclinou a cabeça para os anciãos e se virou. Ele caminhou em direção à porta, em direção à luz que entrava do corredor. Cada passo o levava para mais longe do submundo, mais longe do poder e da escuridão, e mais perto do pequeno bar, onde um menino o esperava com um caderno azul, e uma mulher rezava para que ele cumprisse sua promessa. Casa. Conrad abriu a porta do bar âncora enferrujada no final da tarde. A luz pálida do sol de inverno entrava pelo vidro empoeirado, caindo sobre as velhas mesas de madeira e o chão gasto por anos de uso. A campainha da porta tocou suavemente, como uma boas-vindas silenciosa. Miles estava sentado em sua mesa de sempre. Um lápis de cor na mão, folhas de papel espalhadas à sua frente. O menino levantou a cabeça ao som da porta e seus olhos verdes pousaram no rosto do homem na porta. Ele não correu para ele imediatamente. Ele apenas olhou para Conrad por um longo momento, como se precisasse ter certeza de que aquilo era real, que o homem à sua frente não era um sonho que desapareceria no momento em que ele piscasse. Então um sorriso floresceu em seu rosto, brilhante como a luz do sol após a chuva. Ele pulou da cadeira, correu pela sala e se jogou nos braços de Conrad. Você voltou, disse o menino, sua voz cheia de alegria.
Você cumpriu sua promessa. Conrad o puxou para perto, segurando-o com força como se tivesse medo de que o menino pudesse desaparecer. O cheiro de sabonete infantil, o cheiro de giz de cera, o calor de uma criança que confiava nele incondicionalmente. Ele havia esquecido como era essa sensação. Ou melhor, ele nunca conhecera essa sensação até conhecer Miles. Passos soaram da cozinha. Conrad levantou a cabeça e viu Noel parada na porta. Ela não disse nada. Ela apenas ficou ali, com as mãos ainda empoeiradas de farinha, seu avental amassado, seus olhos molhados de lágrimas mesmo enquanto seus lábios tentavam sorrir. Conrad olhou para ela por cima do ombro de Miles e deu um pequeno aceno de cabeça. Estou em casa. Noel sorriu, sua voz tremendo quando respondeu. Eu posso ver. Naquela noite, os três se sentaram para jantar juntos na pequena cozinha atrás do bar. A refeição era simples, como todas as anteriores. Apenas macarrão com molho de tomate, pão torrado e um pequeno prato de salada. Não havia vinho caro, nem chefe particular, nem mesa de jantar de carvalho importado. Apenas três pessoas sentadas ao redor de uma velha mesa de madeira, comendo comida comum e conversando sobre coisas comuns. E para Conrad, foi a melhor refeição que ele já teve na vida. Quando o jantar acabou, Miles entregou a Conrad uma folha de papel, seus olhos brilhando de esperança. Eu desenhei isso para você, ele disse. Olhe! Conrad pegou o desenho. Nele havia três pessoas de pé, lado a lado. Uma pequena casa com telhado vermelho, um sol sorridente no canto superior e um pacote de biscoitos bem no meio do desenho. Conrad olhou para o pacote de biscoitos no desenho e se lembrou. Ele se lembrou daquela noite gelada de dezembro no armazém que cheirava a peixe podre. Ele se lembrou do menino de 8 anos com seu último pacote de biscoitos. Ele se lembrou da simples pergunta que mudou tudo. Você está com fome? Você desenha lindamente, disse Conrad, sua voz áspera de emoção. Mas você esqueceu uma coisa. Miles inclinou a cabeça confuso. O que é? Conrad apontou para o homem no desenho, aquele ao lado da mulher e do menino. Meu nome. Eu não sou mais o Sr. Ash. Miles pensou por um momento, seu rosto sério como se estivesse decidindo algo muito importante. Então ele pegou um lápis azul, inclinou-se sobre o desenho e escreveu uma palavra ao lado do homem. Conrad olhou para o papel e seu coração se apertou no peito. A palavra pai estava escrita ao lado do homem na caligrafia torta de uma criança de 8 anos, mas clara o suficiente para não ser confundida. Ele levantou a cabeça e viu Noel parada na porta da cozinha. Ela não disse nada. Ela apenas ficou ali, lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto seus lábios ainda mantinham um sorriso. Conrad olhou ao redor da pequena sala, o velho bar com suas paredes manchadas, suas mesas e cadeiras surradas, a luz amarela e quente caindo sobre os rostos das pessoas que ele amava. E ele percebeu algo. Pela primeira vez em sua vida, Conrad Ashford tinha um lar de verdade. Não uma cobertura de $1 milhão com vista para a cidade, não um império subterrâneo com centenas de pessoas a seu serviço, apenas um pequeno bar em uma esquina, uma mulher que não sabia ter medo e um menino que acreditava que até os monstros mereciam ser amados. Aquilo era um lar. As pessoas dizem que se você quer saber quem alguém realmente é, deve olhar para essa pessoa quando ela perdeu tudo. Conrad Ashford perdeu tudo em uma noite de dezembro, mas encontrou mais do que jamais tivera por causa de um pacote de biscoitos de um menino de 8 anos e uma mulher corajosa o suficiente para olhar para a escuridão sem fugir dela. Esta é a história de como um chefe da máfia foi redimido, não pelo poder, mas pela bondade. E talvez seja a sua história também, se você tem se perguntado se merece uma segunda chance. A resposta é sim, sempre é. Se esta história tocou seu coração, por favor, pressione o botão de gostei e compartilhe para que mais pessoas possam ouvi-la. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder as histórias comoventes que compartilhamos todos os dias. Gostaríamos muito de saber como esta história o fez se sentir. Então, por favor, deixe um comentário e compartilhe os pensamentos que surgiram do fundo do seu coração. Leremos cada linha e valorizaremos cada sentimento que você nos enviar. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir. Desejamos a você e aos seus entes queridos boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz. Adeus por enquanto, e nos vemos novamente no próximo vídeo.